Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma Live JR. A partir de agora, você acompanha a nossa conversa por meio da Record News e por meio das nossas redes sociais, tanto do r7.com quanto do Jornal da Record, todas as nossas multiplataformas a partir de agora. E você, naturalmente, pode enviar a sua pergunta, nós apresentaremos aqui no ar. Acompanham comigo, me ajudam nessa conversa os meus queridos colegas Luiz Fara Monteiro, repórter especial em Brasília, que está conosco aqui em São Paulo nesse momento, e também o nosso decano do jornalismo na Rede Record, meu querido Celso Freitas. E nós convidamos para essa conversa aqui na Live JR um especialista da Pontifícia Universidade Católica, o professor Vitor Moraes de Andrade. Boa tarde, professor. Muito obrigada por atender ao nosso convite. É uma gentileza que o senhor nos faz. Nós agradecemos. Tudo bem, professor? Boa tarde, Cristina. Tudo bem? É um prazer falar com vocês e com todo o público que está nos assistindo agora e nas diversas oportunidades que essa live ficará disponível para a gente conversar. Obrigado. Perfeito. Fico à disposição de vocês. Nosso professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica é especialista em direito do consumidor e direito de tecnologia, porque esse é o nosso tema de hoje, o direito na grande rede, na internet. Professor, é um tema super da atualidade, causa imensa polêmica nesse momento, envolvendo direito, liberdade de expressão e etc. Eu começo lhe perguntando, o senhor podia esclarecer para nós qual a importância da Lei Geral de Proteção de Dados? Inicialmente parece um tema difícil, inacessível, mas na verdade está na ordem do dia e está no nosso dia a dia. Qual a importância dessa lei, desse marco regulatório? Pois é, Cristina, o tema parece complicado e talvez seja um pouco, né? Muitas questões jurídicas às vezes são vistas até embrulhadas num cenário de ser algo complicado. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, da forma mais simples, ela vai cuidar do que hoje é mais precioso para todos nós, as nossas informações, os nossos dados. De alguma forma, tudo que se acompanham do nosso comportamento e informações acabam refletindo em vários aspectos da nossa vida, nos produtos e serviços que nós recebemos, até mesmo como o governo vai tratar dados e informações para desenvolver política pública, produtos e serviços. Então, a importância de conhecer esse tema em todos os níveis, né? Para quem trabalha com o tema, para quem simplesmente acaba sendo atingido como qualquer cidadão, é conhecer, afinal de contas, quais são as regras que vão afetar a minha vida, quais são as regras que afetam os meus direitos, qual é o limite de utilização das minhas informações e dos meus dados, tanto por parte do setor privado para produtos e serviços, como também por parte do próprio governo para desenvolver políticas públicas. Então, a ideia da lei é estabelecer esses parâmetros do que pode ser feito e do que não pode ser feito relativo à utilização dos nossos dados pessoais. E hoje em dia, né, que nós vivemos num cenário de muita tecnologia, isso quebra barreiras, né? Nós falamos não só mais no ambiente nacional, mas isso tem reflexos também internacionais. E daí um pouco a importância de se discutir esse tema de forma bastante democrática e levar isso de forma muito acessível para todas as pessoas. Eu acho que é um pouco desse objetivo aqui dessa nossa conversa e espero que a gente consiga levar de forma simples e simplificar o que tiver de complicado nessa legislação. Professor, antes de passar a palavra aos colegas, eu só queria fazer um registro. Eu tenho informação de que a lei, a validade dela expira no próximo dia 26. E que a partir daí, o que acontece? É preciso haver uma renovação? Os senhores acham que é um momento para isso? Ou esse momento é um momento de muito clamor público, extremamente complexo do ponto de vista político, em função da própria pandemia, do uso das redes? O que o senhor tem a nos dizer quanto à necessidade de revalidação da lei? Pois é, Cristina, acho uma excelente pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de 2018. Que foi dado a ela, né, o que se chama na linguagem mais jurídica o vacatio legis, mas é um período para a lei entrar em vigor de 24 meses. E esse período para a lei entrar em vigor foi sendo adiado em diversos momentos. O último adiamento foi levar a entrada em vigor da lei para agosto de 2021. Recentemente, uma medida provisória, a medida provisória 959,
colocou o prazo para a entrada em vigor da lei como maio de 2021. O que caduca agora, no dia 26, é esta medida provisória 959. E qual é o cenário? É um cenário hoje de bastante insegurança. Hoje, eu não consigo dizer quando a lei entra em vigor. Eu não sei se a lei vai entrar em vigor em maio de 2021, como diz essa medida provisória 959. Se essa medida provisória caducar no dia 26, a lei entra em vigor imediatamente. E entrar em vigor imediatamente deve pegar muita gente desprevenido, porque, de alguma forma, como a medida provisória adiava a entrada em vigor da lei para o ano que vem, muitos readequaram os seus prazos, preparos para 2021. Então, o que a gente precisa falar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nós já temos uma lei de proteção de dados. Essa lei, por uma medida provisória, entraria em vigor em maio do ano que vem, só que essa medida provisória não foi votada e o prazo máximo para votação é agora, 26 de agosto. Então, só semana que vem que a gente vai poder saber quando entra em vigor. Se ela já estará em vigor a partir da semana que vem ou se isso vai ficar para maio. De qualquer forma, conhecer a lei, as regras, os princípios, já é importante desde já. Desde 2018, as empresas vêm trabalhando para isso. O importante agora é levar esse recado, essa informação para o cidadão, conhecer um pouco mais dos seus direitos. Certo, professor, passo a palavra ao meu colega Fara Monteiro. Professor, muito boa tarde a todos. Em caso dessa medida provisória caducar e a lei entrar em vigor agora, não seria uma temeridade, até porque nós não temos sequer uma autoridade nacional da Lei de Proteção de Dados? Pois é, Fará, excelente colocação, né? Eu tenho acompanhado essa discussão de uma Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil há muito tempo, né? Creio que há 15 anos se discute esse tema, os últimos 5 de forma mais intensiva. E a lei tem toda uma infraestrutura para que ela seja efetiva no Brasil. Eu acho que ninguém discute a importância de se ter uma Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é importante para as pessoas, é importante para o cidadão, é importante para as empresas, é importante para o governo, para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social, de alguma forma. E exatamente por ela ser e ter esse tamanho de importância, é que ela precisa ter uma estrutura sólida. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que você mencionou, é um pé muito forte dessa estrutura, porque a lei, de uma forma geral, ela é muito principiológica, como tem que ser uma lei geral de proteção de dados. E a autoridade tem, dentre as diversas competências, dar direcionamento e diretrizes para a aplicação da lei geral de proteção de dados, adequando a lei a diversos setores da economia, a questão de tecnologia, saúde, transporte, turismo, varejo, supermercado, enfim. A lei, as mesmas regras vão valer para todo mundo. Então, a autoridade vai ajudar nessa implementação. Sem uma autoridade hoje, fica um pouco capenga a aplicação da lei. Então, eu acho que o cenário e a mensagem que tem que ficar há um apoio unânime para que o Brasil tenha uma lei geral de proteção de dados. Todos que eu acompanho, movimentos da sociedade civil, movimentos empresariais, academias, todos defendem a lei. E nesse momento o que se pede a lei é tão importante que a gente precisa ter com segurança. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um desses pés dessa segurança. É importante, né, e a autoridade ela pode ser criada a qualquer momento. Ontem mesmo, aliás, em todos esses últimos dias, né, eu tenho participado de inúmeros debates. O próprio governo federal já sinalizou que existe uma minuta de um decreto pronto para colocar essa autoridade de pé, e o que nós estamos fazendo é aguardando e nos colocando à disposição para debater e achar o melhor caminho para que a lei entre em vigor com segurança jurídica e trazendo todos os benefícios que ela vai trazer para toda a sociedade. Você que nos acompanha pela internet, encaminhe sua pergunta. Nós estamos conversando aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com o professor Vitor Moraes de Andrade. Passo a palavra ao meu colega Celso Freitas. Boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas. Eu gostaria que o professor definisse um pouco melhor a AND, que é a Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados. É uma espécie de agência. E como é que ela será formada? Por 5 conselheiros e um presidente desse conselho, ele será responsável por estabelecer punições a alguma coisa que fere ao dado pessoal do usuário? Celso,
Obrigado pela pergunta. É exatamente isso, né? O que é mais próximo do que nós temos no Brasil hoje seria o equivalente a uma agência. Veja, é importante ressaltar alguns aspectos do que foi desenhado nessa autoridade. Existe essas 5 pessoas, né, que são chamados conselho diretor, do que será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Existe também um outro conselho maior, né, formado por representantes da sociedade civil, setor empresarial, movimentos acadêmicos. A ideia dessa formatação da agência, com 5 pessoas dedicados exclusivamente a ela, com um presidente. E um outro grupo de pessoas ligadas às associações, movimento civil, é poder, de forma democrática, trazer percepções, dúvidas, enriquecer com informações e necessidades de todo o mercado. Então, tão logo ela seja instituída, nós vamos ter 5 conselheiros, né, com um presidente, e um corpo de pessoas que chamado do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que vão apoiar esses 5 conselheiros. Veja, o tema da proteção de dados é muito complicado, né? A gente tem vieses de todos os setores. Uma coisa é falar de saúde, né? Eu já mencionei aqui algumas questões, inteligência artificial, varejo e comércio eletrônico, questões bancárias e meios de pagamento. Por isso que esse conselho que vai apoiar o conselho diretivo vai ser bastante importante. Exatamente por isso, Celso, eu acompanho diversos movimentos empresariais. Hoje existe até uma frente, né, do setor privado que englobam mais de 70 associações do setor privado, incluindo confederações, federações e associações. E o ponto que se coloca é isso: olha, a sociedade precisa dessa lei, precisa que ela seja bem encaminhada com o apoio de todos os setores, e a autoridade vai dar esse sustentáculo. E a autoridade, Celso, aí, né, para encerrar, esperando aí ter respondido a sua pergunta, a autoridade ela vai ter um papel fundamental. Ela também vai ser a interlocução de como explicar essa norma para a sociedade. Claro que todas as empresas, governo, vão ter o seu compromisso e sua responsabilidade de colocar de forma simples e acessível para todas as pessoas os direitos e obrigações que todos temos em relação aos nossos dados. Mas a autoridade vai cumprir esse papel. A autoridade, ela permite, portanto, segurança jurídica, a estrutura adequada para a criação da lei e uma forma de que as pessoas conheçam e possam utilizar a lei como um benefício para todo o país. É isso que se espera, Celso. Professor, comparativamente a outros países que já têm essa questão regulamentada, qual que é a situação do Brasil? A nossa norma está justa? O senhor diria que ela é defensável? Ou ela precisa ser modificada? Como é que o senhor compararia? Olha, o Brasil está um pouco atrasado com relação a outros países. A versão que nós temos, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que foi construída com diversas mãos, né? O Brasil teve, talvez, a felicidade de construir essa norma com um pouco de atraso e pôde observar o que deu certo e o que deu errado em diversos países. A norma ela tem um direcionamento muito próximo ao que existe na União Europeia sobre proteção de dados. E hoje, tamanha as discussões e tamanha a possibilidade que setores privados, da sociedade civil tiveram de se posicionar nessa norma, que houve consenso. Então, o Brasil foi muito vitorioso nesse aspecto de ter uma norma que, guardadas as proporções, serviu ao interesses da sociedade e do país. Veja, acho que é uma pergunta importante. Ninguém hoje é contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é fruto da articulação, do bom senso e do diálogo. E é assim que nós esperamos que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados também seja construída. Com bom senso, construção conjunta e diálogo. Se acontecer o que aconteceu na criação da Lei Geral de Proteção de Dados, o país tem grande chance de se tornar uma referência no que diz respeito à formatação de uma autoridade, de uma legislação moderna na proteção de dados, né? O Brasil hoje ele é visto por diversos outros países como um modelo de referência e todo mundo olha para ver o que vai acontecer aqui, porque o Brasil ele pode efetivamente se tornar uma liderança no aspecto de proteção de dados. É para isso que todos trabalham, né? Para quem trabalha na academia, para quem trabalha no movimento civil, setor empresarial.
é ajudar o país a ter uma norma que sirva como modelo para todos os demais países. Nós estamos um pouco atrasados, então, no timing de ter uma lei, mas muito bem encaminhados com a proposta que temos. Por isso que a ideia de se ter uma autoridade bem montada, bem estruturada, vai ser importante para que a gente continue nesse movimento de liderança. Registro aqui a participação dos nossos internautas. Giovana nos acompanha pelo Instagram e diz o seguinte: concordo com essa lei. Depois o Daniel Ferreira nos acompanha pelo Facebook de Itapema, Santa Catarina. Estamos ligados na live JR. Você que está nos acompanhando, envie a sua pergunta. Fara Monteiro, por favor. Professor Vitor, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, talvez para aquele cidadão comum soe como um tema complexo. Mas o que pode mudar na rotina de indivíduos enquanto consumidores, enquanto microempresários, para toda a sociedade, do que se vive hoje com a nova legislação? O que muda nessa relação entre nós, indivíduos, com a nossa proteção de dados? Olha, excelente pergunta, né? Eu acho que pensar o antes e o depois facilita muito a gente compreender essa regra. Quando eu olho para o cidadão, e aí me colocando, né, na posição de quem vai estar sujeito a essa regra, nós temos que passar por um período de aprendizado, Fará. Nós somos, de alguma forma, muito descuidados com os nossos dados, com as nossas informações. É importante que nós sejamos aculturados a entender quais são as consequências de eu divulgar os meus dados e informações. É importante eu questionar para que uma empresa, o governo vai utilizar aquele dado e aquela informação. O que a lei vai proporcionar, né, o antes e o depois, é que vai haver a necessidade de empresas e governos terem um comportamento mais ativo. Explicar que tipo de dado ou informações eu vou usar das pessoas, para qual finalidade eu vou utilizar aqueles dados e informações. Eu vou estar proibido de fazer qualquer discriminação em relação à utilização destes dados. O consumidor e o cidadão vai poder saber quais são os dados que uma empresa e até mesmo o governo tem armazenado sobre eles. Eu diria que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fortalece a nossa cidadania. E o movimento que nós vamos ter que passar, isso se dá no tema de dados, em diversos outros temas, esse processo de aculturamento. Vai ser importante a gente levar para as pessoas que os dados delas importam e impactam na sua vida. Uma vez que as pessoas estejam cientes que os dados importam, impactam na sua vida, elas vão cuidar um pouco mais dos seus dados. E ao cuidar um pouco mais dos seus dados, exigir um pouco mais de respeito e cautela dos seus dados por parte das empresas. E, obviamente, as empresas que estiverem à frente, liderando esse processo, mostrando que respeitam as pessoas, os consumidores, os cidadãos, vão ser aquelas empresas que também vão ser mais respeitadas por esse. Então, o que eu imagino no antes e depois o depois, um processo de aculturamento. A gente entender um pouco mais o que acontece com os nossos dados e buscar respeitar e ter relações comerciais e cobrar mais do governo, das autoridades, mais respeito pelas nossas informações. A gente vai ter um país melhor, Fará, não tenho dúvida, com a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada de forma correta, com diálogo e transparência, estaremos todos num patamar melhor daqui a algum tempo. Celso? Professor, o senhor falou em aculturamento, né? Tempo de aculturamento com as novas regras estabelecidas pela Lei de Proteção de Dados. Eu lhe pergunto o seguinte: a lei estabelece penas, multas, já que a AND, a Autoridade Nacional, vai ser, digamos assim, uma espécie de regulador. Quem vai executar a penalidade de quem cometer um crime? Celso, sim, essa é uma questão muito importante, né? A lei não é criada com foco na sanção, mas é importante que a sanção exista e hajam multas pesadas, multas que podem chegar a 50 milhões por infração. Então, se forem várias infrações, você vai poder multiplicar isso. Então, são multas que podem impactar na atividade de negócio e, claro, dependendo da gravidade, até o encerramento de determinadas atividades. O órgão competente vai ser essa autoridade. Por isso que, não só ao lado, né, do direcionamento, mas também ao lado da sanção, é importante que nós tenhamos uma autoridade. Já há notícia de aplicação de penalidades milionárias, né, nos países que já têm a lei em vigor, quando isso se identificou algum desrespeito a essas regras.
E quando eu mencionei aculturamento, a gente tem que olhar para todos os lados, né? Do cidadão, das empresas, de que forma essa autoridade vai se portar, mas é importante que o cidadão saiba, e as empresas já trabalham com isso, que se houver um desrespeito claro a essas regras, a punição vai ser dura e exemplar. Por isso que, ciente desse risco, as empresas trabalham para melhorar. Mas de todos os movimentos que eu vejo, Celso, claro que a multa é sempre um incentivo para as empresas se adequarem. Mas eu diria o seguinte, né? A pior penalidade é perder a credibilidade e confiança do consumidor e do cidadão. E hoje o consumidor ele rechaça as empresas que desrespeitam ele sobre diversos aspectos. E não vai ser diferente com a temática de dados. Então, nós temos a penalidade da multa em valores milionários, que realmente podem impactar numa empresa, mas eu vejo o movimento tentando olhar para o consumidor, para o cidadão, que vai buscar empresas que realmente olhem para ele com o cuidado devido. E o que está estabelecido na lei, né, quando houver uma multa, esse dinheiro é direcionado para um fundo, né, chamado Fundo de Direitos Difusos, que é um dinheiro utilizado para recompor quando há uma lesão a um bem que é da sociedade. E é assim que se enxerga, né, os dados pessoais como um benefício de toda a sociedade. E se alguém for lesado, ou se um grupo de pessoas for lesado, a recomposição será dessa forma. Professor, nós estamos acompanhando o noticiário lotado de casos de fraudes, de mau uso dos dados dos internautas, de uso indevido até em grande escala, populações inteiras que têm dados vazados. É desse assunto que nós estamos conversando aqui na nossa live JR. Você quiser, encaminhe a sua pergunta e nós discutiremos com o professor Vitor Moraes de Andrade. Professor, a propósito dessa questão da invasão de dados, a gente tem assistido o judiciário brasileiro tomar medidas, às vezes, bastante duras, né? E exigindo das plataformas o cumprimento por meio de decisão legal, né? Porque há até uma relutância, frequentemente há uma relutância, uma certa desobediência de grandes plataformas no atendimento às decisões judiciais. A questão vai bater no Supremo Tribunal Federal com frequência para perplexidade, acho, geral. Acho que é disso que o senhor fala quando o senhor fala em adaptação cultural. Eu lhe pergunto, o judiciário brasileiro tem se portado de uma maneira correta, é extremamente conservador, não compreendeu bem ainda essa questão da privacidade de dados, exagera nas decisões. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a postura do judiciário brasileiro frente ao que nós discutimos. E aproveito ainda para acrescentar a pergunta da Aparecida Campfe. Deixa eu ler melhor o sobrenome dela. Campke. Ela nos encaminha por Instagram a seguinte pergunta: o desenvolvimento de políticas de proteção de dados se aplica somente a empresas privadas ou se aplica à coisa pública também? Então, são essas duas questões. Bom, Cristina, é difícil nós falarmos, né, do judiciário como um todo. A gente tem decisões boas e ruins. Eu diria que há um esforço do judiciário. Claro, quando você olha para o Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando de 11 juízes que julgam os temas mais importantes do país. E mesmo entre esses 11 juízes, há divergências. Quiser, então, nós olharmos para os juízes de todo o país, certamente nós vamos encontrar aí muitas divergências. O tema de proteção de dados, ele ganha questões paralelas, né? Então se discute o tema de dados com o tema de fake news, o tema de dados com a questão de fraude, o tema de dados com vazamento. Então o que eu quero colocar com essa resposta é que existem vários desdobramentos do tema de dados, e cada um desses temas nós vamos ter legislações correlatas. A minha percepção, né, lidando com o Poder Judiciário já há algum tempo, é que há sim, por parte do Poder Judiciário, um movimento de aperfeiçoamento e aprendizagem no que diz respeito a novas regras. Todos os debates, ou a maior parte dos debates sobre o tema, tem contado com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e de diversos outros tribunais. Além disso, a magistratura tem as escolas nacionais que também têm levado professores e discutido isso no dia a dia. Eu sei que a palavra aculturamento já foi dita algumas vezes, né? Mas, claro, como temas novos também, nós imaginamos que vai se levar algum tempo até o tribunal
ter uma posição e um direcionamento efetivo. Até lá, nós vamos encontrar decisões divergentes para que a gente tenha um entendimento único. É natural do processo democrático, é natural de um tema que vem hoje com algum ineditismo, alguma novidade e que se precisa de um pouco mais de conhecimento. Tentando responder aqui essa live. Oi, Guilherme. Meu pequeno aqui. Ultimamente, nessa época de pandemia, as lives têm faz essas parte. Coisas. A gente aqui entrou na casa do sono. Bem-vindo, Guilherme. Mas, tentando responder a pergunta, me fugiu o nome da... Acho que é a Aparecida Campos, porque ela pergunta se a mesma regra vale para privadas e para públicas, empresas privadas ou públicas. Vale. Eu acho que, de novo, né? Eu acho que estou tentando reforçar a ideia da palavra cidadania, porque é importante que as pessoas exijam os seus direitos do poder público e da iniciativa privada. O poder público tem as mesmas responsabilidades do que uma empresa tem para tratar os seus dados. Então, esse foi um debate intenso quando a proposta de lei estava em vigor, de forma que a mesma coisa que ela exigir de um fornecedor, ela pode exigir do Estado também. Claro que existem algumas restrições, dependendo um pouco da utilização que é feita, mas são detalhes que nesse momento não me parece que vale a pena a gente trazer. É importante que todos saibam que a lei vale para qualquer um. Professor, registro que nós estamos a pouco mais de 3 minutos de encerrar a nossa live. Quero registrar o comentário do Antônio Macedo Mateus, que nos acompanha pelo YouTube, e diz que se 50% dessa norma for colocada em prática, já é de muita valia. Dou rapidinho a palavra ao Fara, uma pergunta rápida com resposta rápida, por favor, professor, e em seguida ao Celso. Professor, caso a lei entre em vigor realmente em maio de 2021, qual seria o benefício desse prazo futuro para possíveis ajustes, possíveis discussões para se pôr a lei em prática? 1 minuto para a sua resposta, por favor. Perfeito. Por parte das empresas, haveria tempo de uma efetiva adequação, dado que nos últimos meses, apesar de todos já estarem se preparando há 1 ano e meio, quase 2 anos para a aplicação da lei, os recursos foram dedicados a um pouco de tentativa de controle dos impactos gerados pela pandemia. Esse é um ponto não o mais importante. O mais importante é que nesse prazo de 1 ano se constitua a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que dê as diretrizes, os direcionamentos e criem as normas para que todos os setores consigam cumprir. Em paralelo, para o cidadão é importante para que se divulgue e ele se aculture dessa regra e se aproprie dela, para que ele passe a exigir das empresas e do governo todos os direitos. Eu não espero que sejam só 50%, como foi dito aí por um ouvinte, mas que seja o 100% aplicado, que 50% é bom, 100% vai ser muito melhor para todos nós. Lei é para cumprir, né, professor? Celso. É isso aí. Os artigos da nova lei, ela contempla a atuação de empresas que, porventura, manipulem dados, mas que estejam no exterior? Sim, a lei ela implica em toda a manipulação, a lei chama de tratamento de dados, tá? Que é qualquer aspecto que impacte no seu dado. Tudo aquilo que impactar nos dados, impactar na sua vida, deve ser responsabilizado. Claro, a gente pode ter algumas dificuldades operacionais, né, se a empresa está em outros países, mas não significa que o atendimento e o impacto no cidadão brasileiro não deva ser respeitado e tratado de acordo com as normas nacionais. Então, a resposta é sim. A despeito de ter alguma dificuldade operacional, o Brasil tem feito acordos internacionais, inclusive para viabilizar a possibilidade de aplicação da lei e dos direitos do Brasil a todos aqueles que, mesmo fora do país, tentam impactar na vida daqueles que estão aqui. Liberdade de expressão garantida, professor? Com certeza. Sim? Liberdade de expressão é um direito fundamental. A ideia do tema de dados é reforçar esse direito. Eu acho que todos nós, né, e principalmente, eu nem digo principalmente, eu acho que nesse ponto estamos no pé de igualdade. Queremos abrir mão de um direito fundamental. Eu acho que sem liberdade de expressão não há democracia, não há sociedade, e proteção de dados, a míngua de liberdade de expressão, realmente não vai ser benéfica para ninguém. Eu agradeço muito a participação do professor
professor Vitor Moraes de Andrade, que é de Direito da Pontifícia Universidade Católica PUC, um especialista em Direito do Consumidor e Direito da Tecnologia. Professor muito gentil, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agradeço também a participação dos meus colegas, Fara Monteiro e de Celso Freitas. Você que acompanhou a nossa Live JR, esteja sempre conosco. Um abraço, até a próxima.